Doutora Suelen, pode se apresentar então, somos todos ouvidos. Boa noite a todos. Meu nome é Suelen, eu sou ortopedista pediátrica, fiz a minha formação no Pequeno Príncipe em Curitiba e desde 2018 estou atuando aqui em Cascavel, atuo na clínica Ósteo, atendo um período na semana no Acesso Saúde e sou docente também da UniOeste, tanto a parte do 4º ano de medicina como a parte de residência também. Tá? Então estamos começando aí também com os residentes na ortopedia. Então vou compartilhar minha tela aqui para a gente já começar sem mais delongas, né? Então, quando me foi proposto, né, falar um tema, né, para pessoas, como disse a colega, um grupo tão seleto, né, ainda mais de uma especialidade que talvez não seja de tanto conhecimento para os colegas, ou às vezes pensar em doenças ortopédicas, quando fala ortopedia, a gente sempre pensa em fratura, né? É a primeira coisa, acho que vem na cabeça, osso, fratura, né? Mas a ortopedia pediátrica, ela tem uma característica dela abordar muitas síndromes, crianças especiais, as patologias da infância, então tem muita coisa. E eu falei, o que eu vou escolher para falar para essas pessoas? Pensando no meu consultório, o que eu mais vejo? Falei, bom, então é isso que eu vou falar, essas patologias que são o meu dia a dia, né? Que na verdade a gente vai falar mais da parte fisiológica, né? Os desvios fisiológicos, porque eu acho que seria legal de conhecimento de todos, que todos tivessem um conhecimento básico para tentar identificar o que é normal e o que não é normal, para que nesses casos encaminhassem, né? Para que eu conseguisse fazer uma avaliação mais aprofundada. A gente trabalha sempre junto. Eu já discuti casos com vários colegas aqui. As físios, assim como a colega falou que a Nutri é a irmã, para mim as fisioterapeutas, os fisioterapeutas são os meus irmãos, porque a gente trabalha junto, eu gosto de trocar feedback, a gente sempre aprende junto. Então, por que eu coloquei esse nome problemas ortopédicos, né? Então, se a gente pensar em problemas, por definição, é um assunto controverso. É um assunto que vai gerar discussões acadêmicas. Então, dentro da ortopedia pediátrica, quais são os assuntos que a gente gosta de discutir, que a gente costuma, né, ter várias abordagens para conversar? É o pé plano valgo, os desvios angulares fisiológicos do membro inferior e os desvios rotacionais fisiológicos do membro inferior. Então, isso eu falo que é grande parte do meu consultório todos os dias e que com certeza eu preciso da físio, eu preciso dos colegas quando eu identifico coisas diferentes, às vezes vem por uma coisa e acaba saindo com outras, né? Então, isso é o meu dia a dia e isso que eu quero mostrar um pouquinho para vocês e pedir ajuda na avaliação de vocês também para essas alterações do que é fisiológico e não fisiológico, para essa criança ter um tratamento adequado. Então, o primeiro tema que a gente vai falar é o pé plano valgo, tá? Pé plano é aquele pé também chamado de pé, né, além do pé plano, pé chato, né, é aquele pé que tem a parte plantar, né, ela tem um contato amplo na região plantar, né? A gente chama de valgo, porque pelo desvio do retropé. Então, quando a gente olha de costas a criança, né, a gente tem o neutro, que seria o B, o A em valgo e o C em varo, né? Então, assim, dentro dos desvios dos fisiológicos, normalmente a maioria de nós, quando adultos, nós teremos um retropé em neutro, discretamente em valgo. A gente aceita alguns graus de valgismo. O varo geralmente está relacionado a outras patologias. E na criança, é o pé plano, que não tem, a gente fala assim, a parte medial, o arco plantar medial, ele é desabado, a gente fala desabou, ou é reduzido esse arco plantar. O antepé, a parte da frente do pé, que une os metatarsos e os dedos, ele é abduzido em relação ao retropé, né? E esse retropé está desviado em valgo. Essa é a característica do pé plano valgo, né? Dos principais estudos que tem demonstrado é que, mostrando a relação de força, que promovendo a força muscular, promovendo o equilíbrio desse pé, que esse arco plantar, ele não é simplesmente uma estrutura óssea e ligamentar, que ele depende da musculatura, que ele depende do desenvolvimento. E aí a gente vai começar a observar nas crianças que têm alguns atrasos, essas diferenças também na formação desse pé, né? O pé plano, não existe uma incidência exata, né, em crianças. Eu não consigo dizer quantos por cento. O que a gente sabe é que a grande maioria das crianças nasce sem esse arco plantar medial. Tá? No adulto, eu já consigo mais ou menos ter uma ideia. A gente fala que até 20% da população adulta tem pé plano. Tá? Então, se a gente for ver,
é um número considerável, né? E de acordo com o estudo de Starrelli, que eu acho que foi um dos mais, assim, a gente usa muitos estudos dele dentro da ortopedia, ele colocou que o arco plantar, em muitas das crianças, esse arco plantar se desenvolve em torno dos 5 anos de vida, tá? Já a Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica colocou um pouquinho mais além, fala até os 8 ou 9 anos. Né? Claro, a gente vai ter os critérios de avaliação, mas que esse arco ele tem um potencial de desenvolvimento. Então, a grande maioria nasce sem, e isso vai desenvolvendo conforme a parte de desenvolvimento dos ossos do pé, a força, a questão de coordenação também vai se desenvolvendo. Hoje, o que eu percebo no consultório é que a maior queixa dos pais está em relação a preocupações estéticas, né, em relação às deformidades do pé, e o medo de que essa deformidade provoque dor ou incapacidade na idade adulta. Então, hoje, para a gente, quando vê uma criança com pé plano, a gente tem que principalmente conseguir diferenciar o pé plano fisiológico do patológico. Então, nessa imagem que eu mostro para vocês, isso é um pé plano valgo, né? É patológico. Isso é um pétalo vertical, ele recebe uma outra nomenclatura. 50% dos tipos desses pés, eles estão relacionados a alguma síndrome. Tá? Eles são pés que não são tão maleáveis, são pés que têm limitação de mobilidade articular, eles às vezes causam dor, causam calosidades na criança, dificuldade de adaptação de sapato. A formação dos ossos do pé é diferente e ele requer um tratamento específico. Então, o pé patológico ele é diferente, mas eu falo para a gente entender o patológico, a gente também precisa saber o que é fisiológico. E o que é fisiológico no pé plano da criança? É aquele pé típico do desenvolvimento. É um pé hipermóvel, é o pé que grande parte das vezes está associado à hiperfrouxidão ligamentar. Hoje, uma das características que a gente observa bastante é um pé que a gente chama pé calcâneo valgo. Então, tem o valgo do retropé, não tem o arco medial e é um pé que está hiperdorsifletido. Então, é aquela criança que nasceu, que quando você dorsiflete o tornozelo, ele encosta o dorso do pé na tíbia, nos ossos da perna. Então, a criança nasce com isso e eles já têm estudo que mostram que é de 30% a 50% das crianças dos recém-natos, eles nascem com essa deformidade nos pés, tá? É uma deformidade que pode ter relação com a posição intraútero e que ela é muito benigna, ela é uma variação normal do pé, que não tem rigidez e que vai desenvolver bem. Então, eu recebo muitas vezes no consultório esses tipos de pés, os pais assustados, o pediatra olhou e falou, nossa, o que é isso? Nasceu com o pé grudado na perna, até que ponto? Né? Isso é fisiológico, isso é patológico. Então, a gente tem que saber avaliar e diferenciar. O pé calcâneo valgo ele é maleável. Ao mesmo tempo que ele está hiperdorsifletido, eu consigo trazer para a posição normal. É um pé que em poucas semanas ele estará dentro da deformidade. Em alguns casos, com maior restrição de mobilidade, uma criança com restrição de crescimento intraútero talvez tenha um pouquinho mais de rigidez. Aí a físio vai ser quem vai me ajudar no tratamento, na correção desses encurtamentos que podem ser gerados pela posição, tá? Então, grande parte dos pés planos fisiológicos nas crianças, eles vêm acompanhado de frouxidão ligamentar generalizada, tá? E tem uma tendência familiar muito importante. Então, sempre na minha anamnese, eu vou perguntar, tem algum histórico de pé plano na família? Porque se eu sei que 20% dos adultos podem ter pé plano, essa criança tem histórico familiar de pé plano, eu vou orientar os pais, pelo menos, que nesse momento, talvez com a idade que eu esteja avaliando, ele é fisiológico, mas que essa criança, ao longo dos anos, pode permanecer com esse pé plano pela tendência familiar. Tá? Então, um dos critérios que a gente utiliza para avaliar a frouxidão ligamentar, e isso eu acho extremamente importante todos terem conhecimento, porque influencia em outros aspectos, são os critérios de Winnie Davis, em que principalmente quando você faz a flexão do polegar e ele toca o antebraço, você faz a extensão dos dedos, eles ficam paralelos ao antebraço, faz hiperextensão dos cotovelos, hiperextensão dos joelhos, a dorsiflexão do tornozelo tem um aumento grande, você aproxima o dorso do pé dos ossos da perna, então esses são os critérios. Outros critérios seriam a criança que tem facilidade de fletir o tronco e colocar a mão no chão, né? O alongamento da musculatura posterior de coxa é bem importante. Então, assim, hoje saber tratar ou saber acompanhar o pé plano valgo, saber diferenciar do fisiológico do patológico é extremamente importante. O pé plano valgo, ele não, nessa idade, na infância ali, que a gente fala dos 5 ou até os 8, estendendo um pouquinho mais, ele não exige nenhum tratamento específico, desde que ele não esteja causando outra alteração. Ele não está causando alteração de marcha, ele é hipermóvel, a criança não tem dor, a criança não tem queda. Então, esse é o pé fisiológico. O importante para a família é receber a orientação adequada.
Até quando esse pé é fisiológico? O que eu devo observar? Né? Então, a criança começou a cair demais, antes não caía. A criança tem dificuldade em realizar tais movimentos. Alterou postura? Sente dor? A gente sabe que existe um aumento de frequência de dor, que a gente fala que é a dor do crescimento, que é a dor nos membros inferiores, geralmente no final do dia, após a criança brincar muito, tem relação com o pé plano. O eixo mecânico da criança muda com o pé plano. Então, ela força o dia inteiro, ela corre o dia inteiro, às vezes com um calçado inadequado, e aí no final do dia ela sente mais dor. Né? E essa dor é a dor do crescimento. Se a gente pode melhorar a qualidade de vida dessa criança, por que não? Tá? O que eu tenho observado, que vocês estavam muito comentando em relação pós-pandemia, eu acho assim, a questão do peso, para mim foi algo muito chamativo, porque apesar da parte ortopédica, né, tem muita relação do peso com as deformidades. E aí, entre elas, o pé plano. Então, os estudos mostram que crianças obesas têm até 3 vezes mais chances de ter pé plano. E o geno valgo, que eu acho que foi o boom, assim, no consultório, né, que é o valgo dos membros inferiores, que a gente vai conversar um pouquinho para frente, que tem uma relação muito grande com sobrepeso também. Eu tive crianças, geralmente na faixa etária entre 8 e 10 anos, que ganharam em média 10 quilos na pandemia. Né? Em um ano eles ganharam 10 quilos. Eles estão realmente com pesos de adulto, numa idade que a gente, né, eu falo assim, não esperaria por isso. Então o percentil deles está lá nas alturas. Então quanto a isso a gente tem que ficar bem atento. Tá? Passando aqui, falei que eu vou fazer um resumo dos desvios. Então, assim, dos desvios angulares dos membros inferiores, o que é importante avaliar quando essas crianças estão passando pela avaliação de todos? Tem desvios? Geno-varo e geno-valgo, né? Então, o geno-varo é o famoso perna de alicate, o garrincha, né? E o geno-valgo é o joelho em X. Essas são deformidades que elas acontecem no plano frontal. E o mais importante quando você começa a avaliar é saber se essa criança, qual é o estado geral de saúde? Ela tem alguma patologia? Né? Tem outros membros na família que tenham deformidades nos membros inferiores? Essa deformidade, ela está progredindo? Como está? Como que está essa criança em relação a histórico dela ortopédico? Ela já teve fratura prévia? Tudo isso influencia no desenvolvimento dessas deformidades. E o que eu preciso saber em termos de fisiológico? Porque por mais que eu tenha uma criança saudável, sem histórico familiar, ela não tem uma doença diagnosticada, é uma criança saudável, tem estatura e peso normal para a idade. O que eu devo esperar do desenvolvimento fisiológico dos membros inferiores? Então, em relação aos desvios do plano frontal, né, principalmente os joelhos, o que eu espero? Que uma criança recém-nato, até 1 ano e meio, aí 2 anos a gente aceita como limite, ela vai apresentar o geno-varo. Tá? A gente sabe que crianças que são um peso acima dos percentis lá, dentro da normalidade acima, crianças que caminham muito cedo, tendem a manter o geno-varo por um tempo um pouco maior. Tá? Depois que passou esse período, 1 ano e meio, 2 anos, geralmente a criança faz um alinhamento e logo depois ela inverte a deformidade, ela vai para o geno-valgo, tá? Que é em torno aí de 2 aos 4 anos seria o máximo, e depois a criança vai começar a corrigir esse eixo mecânico, tá? Para que a gente tenha um eixo em neutro, discretamente em valgo. As mulheres costumam ter mais valgo do que os homens, por isso as mulheres também têm patologias de joelho mais comum que os homens, como a luxação de patela, tá? Então, nas adolescentes, a gente vai pegar muito mais luxação de patela em meninas do que em meninos. Tá? Isso tem relação com o nosso eixo mecânico. E o que eu faço em relação a esses desvios, né? Como que eu abordo os desvios? Depende. Eu posso fazer somente a observação. Então, eu vou observar de acordo com a idade. Se eu pego uma criança de 9 meses com geno-varo, é fisiológico para a idade, desde que ele esteja dentro dos parâmetros que a gente avalia e que essas faixas de normalidade são muito amplas. Por isso da avaliação especializada. Então, eu não consigo dizer para vocês, olha, tem que ter tantos graus de varo, até isso é normal, passou disso, não é mais normal. Né? A variação desses índices de angulação, de distância entre os ossos, né? A gente fala a distância entre os maléolos do tornozelo para o geno-valgo, a distância entre os côndilos femorais no geno-varo, né? A gente avalia no consultório e é variável, vai depender da estatura, do histórico dessas crianças. Então, os orientais, por exemplo, eu aceito mais varo nos orientais do que talvez nos ocidentais. É uma característica dos orientais ter o geno-varo. Então, isso é um dos fatores que a gente também avalia
E é importante entender esses desvios, até onde é fisiológico, o que pode ser patológico. Grande parte da orientação dos pais de saber que, de ter paciência, muitos ficam agoniados, não, porque demora para melhorar, e realmente demora, né? Desde que a criança esteja saudável, a gente está indo no caminho certo. Às vezes eu vou precisar da físio para corrigir alguma contratura muscular, corrigir alguma postura no sentar dessa criança, corrigir a pisada, para que isso também desenvolva o membro adequadamente. Tá? Então, aqui alguns exemplos mostrando que a gente tem desvios que muitas vezes são assimétricos. Geralmente, o assimétrico nos remete a algo patológico, porque a gente procura numa criança saudável que esses desvios sejam simétricos. A assimetria, ela pode ocorrer nos finais das fases de transição de correção das deformidades. Então, ali, próximo dos 2 anos e pouquinho, a criança está terminando de fazer a correção. Então, isso você pode observar uma assimetria. Mesmo assim, a gente costuma muito avaliar o perfil metabólico dessas crianças. Então, eu conto muitas vezes com o endócrino pediatra para fazer a avaliação adequada, para ver se essa criança não tem uma deficiência aí. Acho que o raquitismo, né, deficiência de vitamina D, seria o principal causador aí de Gianuvaro e que a gente conta com os colegas para fazer a avaliação. Então, o próprio crescimento, então eu acho importante de todos, assim, reforçarem muitas vezes para os pais que o crescimento, ele tem a capacidade de fazer algumas correções, desde que essa criança esteja sendo acompanhada e corrigindo as posturas adequadamente. Então, aqui um exemplo de Gianuvaro e um exemplo de Giannuvalgo, né? Que ele pode ser corrigido aqui sem fazer nenhuma intervenção. Claro, a gente pode fazer melhora de postura, orientação de atividades físicas, né? E aí a questão de não ser tão agressivo a ponto para deixar o próprio desenvolvimento fazer o seu papel, tá? Hoje, o que eu observo de condições que estão mais associadas ao mau alinhamento do membro inferior aí no plano frontal, então em relação ao Giannuvário e ao Giannuvalgo, tá? Giannuvalgo e obesidade. Eu falo que essa, para mim, foi a patologia da pandemia, né? Eu nunca tive tanta incidência de crianças com obesidade, sobrepeso. E aí o pai vem pela deformidade na perna. Não é pelo sobrepeso, é pela deformidade nas pernas. Doutora, meu filho tá pisando torto, tá com a perna torta. O que tá acontecendo? Então, a gente faz a avaliação, toda a avaliação clínica, postural. Eu costumo radiografar os membros inferiores, avalio o eixo, né? E o que eu tenho percebido é que a grande maioria, o eixo mecânico, a parte óssea, está normal. Eu não tenho onde intervir. O que acontece? O aumento exagerado da circunferência das coxas faz com que essa criança, para evitar o atrito da coxa, ela vai desviando os joelhos. E aí ela vai fazendo esse Giannuvalgo. Sem falar que ela acaba colocando força e o pé plano também piora. Se ela já tinha pé plano, ela começa a piorar da pisada também. Então, essa relação. E o tratamento é o quê? É o tratamento da obesidade. Eu não tenho uma intervenção com órtese, eu não tenho uma intervenção cirúrgica para corrigir o ângulo, o eixo mecânico. É o tratamento da patologia de base, aí, o sobrepeso gerando as deformidades, tá? Outras patologias que geram os desvios seriam o Giannuvalgo associado à fratura. Então, uma das coisas que eu percebo que acontece, quebrou a perna, consolidou, tá bom, pai e a mãe ganhou alta, sumiu do consultório, né? Eu falo, criança em crescimento tem potencial de desvio. Fraturas de perna, de tíbia proximal, que a gente fala, região do joelho, mesmo após fraturas consolidadas, normalmente um ano e meio após fratura, pode desenvolver deformidades, principalmente o Giannuvalgo, tá? Então, crianças que tiveram fratura têm que ter um acompanhamento adequado. Né? Não precisa ser mensal, mas elas vão ter que ser orientadas em relação a isso, a esse potencial de desvio, e porque tem um crescimento remanescente. Né? A região de maior crescimento do nosso membro inferior é a região do joelho. Então, ali o potencial de desvio e de deformidades ele é muito grande e precisa ser acompanhado. O Giannuvário e o Giannuvalgo por lesões de cartilagem de crescimento, então a fise do fêmur distal e da tíbia proximal são responsáveis aí por grandes sequelas, se não tratadas adequadamente. Então, seja por fratura ou por doenças que acometem a fise. E aí, uma das doenças é a acondroplasia, né? Uma alteração genética ali de fibroblastos, que altera uma das camadas da fise, e com isso as crianças, além de ter o nanismo, né? Eles geram muitas deformidades. Quantos acondroplásicos são Giannuvário? A grande maioria. Né? Eu falo, até as imagens, eu acho que a primeira imagem que vem na mente de um acondroplásico talvez seja a perninha, os bracinhos todos mais arqueados, né? Então isso é uma característica deles também, e o tratamento vai ser muito variado, pensando aí numa parte mais, até mais agressiva cirurgicamente pelas deformidades. Doenças osteometabólicas, então além dessa parte ali que envolve obesidade, né, esse quesito,
A gente tem muita associação aí do raquitismo, hoje nem tanto, né, no passado mais, mas é sempre quando você vai avaliar um genovaro que chegou ali da fase fisiológica, não teve correção, a gente vai avaliar o perfil osteometabólico dessas crianças junto com o endocrinologista, e aí o tratamento envolve tanto a parte metabólica quanto o tratamento da deformidade. Ainda temos aquelas deformidades, tanto varo quanto valgo idiopáticos, em que você faz uma investigação e você não tem uma causa específica, e aí você vai tratar conservador ou cirúrgico de acordo com o potencial de crescimento dessa criança. Então eu trabalho muito com isso. O potencial de crescimento de uma criança também me ajuda no meu tratamento. E outra patologia da pandemia que a gente já estava falando é o genovalgo do adolescente, né? Eles ganharam peso, eles cresceram bastante, eles ficaram sem atividade física no último ano. Eles estão com desvio. A questão do genovalgo que me diferencia do genovalgo fisiológico, ou de uma criança que eu pego numa idade mais precoce, é que geralmente o genovalgo do adolescente, a grande maioria acaba sendo cirúrgico. Por quê? Porque geralmente o menino entra aí na puberdade, por exemplo, em torno dos 13 anos, a menina talvez um pouquinho antes, 11 anos e meio de idade óssea, que a gente usa os marcadores, idade óssea para a menina de 11 anos e meio, para o menino de 13 anos, é quando eles têm assim, eles vão entrar no estirão. Eu não tenho tanto tempo para esperar a remodelação e crescimento, pensando que esse membro vai corrigir sem intervenções. Então, grande parte desse valgo nessa idade acaba sendo de tratamento cirúrgico, para que eu consiga ainda com cirurgias menores fazer correções de eixo mecânico do membro. Então, quanto a isso, eu tenho visto mais também ultimamente. Em relação aos outros desvios, para a gente, né, poder conversar aqui, os desvios rotacionais, que eu acho que é o que mais incomoda os pais. E é o que o tratamento, às vezes, nos deixa mais, assim, os pais não têm muita paciência, a gente orienta, mas, assim, eles ficam um pouco frustrados, porque eles queriam um tratamento muito rápido. E a gente não consegue, às vezes, dar tanta resposta em relação a isso, né? Os desvios rotacionais, então, eles são desvios que ocorrem no plano transversal. Geralmente são chamados de rotação interna e rotação externa. Inclusive, a paciente que a Nilza me encaminhou com aquela hipotonia, ela tem uma marcha em rotação interna, né? Então, tudo isso também são coisas que a gente vai avaliando, a dificuldade de marcha dela. Então, a gente vê que tem as questões de hipotonia, mas tem as questões que essa marcha, por ter esses desvios rotacionais, também prejudicam, tá? O mais interessante dos desvios dos rotacionais é que, assim, dificilmente eu consigo avaliar por exame de imagem, né? Já o genovalgo, o genovaro, eu consigo com radiografias medir ângulo, fazer previsões de progressão, quanto está melhorando. O desvio rotacional, eu não tenho muitos exames de imagem que me auxiliem nesse momento. Os desvios, eles são basicamente avaliados pelo exame clínico, tá? E aí a gente avalia como? Fala o ângulo de progressão de marcha. Então, nós normalmente caminhamos com 10 a 15 graus de rotação externa, os pés, né? Pensando numa linha, os nossos pés, eles vão de 10 a 15 graus de rotação externa. Então, isso é uma das características que a gente chama de ângulo de progressão de marcha. E rotação internas de quadris. Então, idealmente, a gente avalia a criança em decúbito ventral, joelhos fletidos a 90 graus, e a gente avalia, quando eu abro, né, coloco, abduzo aqui, faço a rotação, essa é a rotação interna dos quadris, né? A criança que tem, principalmente a gente chama um dos desvios, seriam a anteversão femoral, uma rotação interna dos quadris aumentada, geralmente é aquela criança que quando você faz essa manobra, ela encosta o pé na maca, né? Ela tem uma hipermobilidade da articulação do quadril, ela tem essa anteversão, então o colo femoral dela é antevertido, tem uma inclinação anterior, e com isso ela tem um aumento da rotação interna, com diminuição da rotação externa dos quadris. É aquela criança caminha com o pé um apontando para o outro. Essa criança, a principal queixa dela em consultório vai ser tropeça demais, quedas frequentes, né? Ou a queixa estética também de marcha, olha, caminha com um pé olhando para o outro. Então, isso é uma das queixas principais que as crianças vão ter. Outra forma de avaliar as versões, as torções, os desvios rotacionais, são em relação à tíbia, né? Ali a gente avalia principalmente o quadril e aqui a tíbia. Então, uma criança em decúbito dorsal, você flete o quadril e joelho. Normalmente, nós ficamos em neutro, né? Ou quando roda muito interno, você já pensa que essa tíbia, ela tem uma torção. A rotação de eixo dela está puxando internamente. Assim como quando você avalia esse ângulo, né, na imagem aqui
da minha direita, que eu estou de frente para o computador, né? Para vocês deve estar trocado aí. É o ângulo chamado ângulo coxa-pé. Então, é uma linha imaginária que eu traço do eixo do fêmur, com o espaço que fica no espaço dos dedos, ali o segundo espaço interdigital. Normalmente, esse ângulo coxa-pé, a gente fala que ele tem de 10 a 15 graus de rotação externa, ou seja, ele é positivo. Crianças que tenham essa postura de rotação interna, vai ter uma marcha a mais em rotação interna. Então, ela tem uma versão, uma torção tibial interna. É a criança também que tropeça mais, que tem dificuldade, às vezes, de usar um chinelo, sai muito fácil do pé, né? Então, isso são as dificuldades rotacionais que a gente observa. O que é, né? Eu falo em relação à marcha, né? Eu falo que nós, relembrando, eu sempre forço muito para os alunos, nós não andamos como Gisele Bündchen, um pé na frente do outro, e não andamos como Charlene Chaplin. A gente precisa achar um limite da normalidade, né? Que ele é discretamente uma rotação externa. Tudo que fugir disso precisa de uma avaliação, precisa de um cuidado, porque pode estar relacionado a alterações de outras articulações. E aí, se o tratamento não for precoce, você pode levar a outras disfunções. Como que evolui os desvios? Então, existe uma faixa normal que a gente aceita e a gente sabe como evolui. Então, por volta da 7ª semana do desenvolvimento fetal, o membro inferior da criança, ele roda internamente, de modo que ele traz o hálux em direção medial e o recém-nato, ele nasce com uma rotação interna, né, uma torção interna da tíbia e um aumento da rotação interna dos quadris, causando uma anteversão femoral. Tá? Então, até a posição do recém-nato, né, que ele nasce fletido os membros, e essa questão de ter essa torção é muito característico. Então, essa anteversão femoral no recém-nato é em torno de 45 graus. No adulto, a gente vai perdendo essa rotação interna, essa anteversão, e esse grau vai diminuindo. E o mais importante, que tanto os pais ficam muito ansiosos, é que até 90% desses casos de desvios rotacionais, eles têm correção espontânea até os 16 anos, que seria aí de acordo com o crescimento. É variável de uma criança para outra, varia em relação às patologias que essa criança tem, porque se eu pegar uma criança com paralisia cerebral, com a dificuldade motora, principalmente os paraplégicos, e que eles tenham uma anteversão femoral, uma marcha em rotação interna, essa criança vai ter muita dificuldade de marcha. Ela vai tropeçar com muita frequência, ela faz aquela marcha em tesoura, né? E aí a gente tem muita dificuldade em relação ao desenvolvimento de marcha dessa criança. Crianças normais, mesmo com a marcha em rotação interna, tem uma certa dificuldade, mas ela consegue coordenar um pouquinho mais. Ela cai com frequência, mas ela consegue desenvolver uma marcha. Já a criança com atraso de desenvolvimento motor ou a espasticidade em si, isso vai ficar muito difícil de desenvolver a marcha. Né? Condições clínicas que eu mais observo em relação no consultório, né? Seria o aumento isolado da anteversão femoral, que seria a queixa mais frequente. Então, a queixa principal é que anda com as patelas voltadas para dentro, os pés estão para dentro, tem o aumento da rotação interna dos quadris e diminuição da rotação externa dos quadris. Então, é essa imagem clássica, a criança caminhando. Como que você acha que correndo essa criança não vai tropeçar nos próprios pés? Tropeça. Realmente, tropeça e cai. Há um desbalanço de força muscular, de rotador interno e rotador externo, né, de acordo com também as posturas que essa criança assume. Então, o trabalho fisioterápico me ajuda muito nesse sentido a melhorar a postura dessas crianças. Tá? Outra característica aí bastante avaliada é a alteração isolada da torção tibial, né? Seja em rotação interna ou externa. Então, normalmente nesses casos a patela está alinhada, mas os pés estão rodados internamente ou externo. E o ângulo coxa-pé que vai estar alterado nesses casos, em excesso de rotação externa ou excesso de rotação interna, tá? E aí vem aquela orientação, como que trata, né? E às vezes um pouco frustrante para os pais, né? Porque o tratamento, ele depende da evolução dessa criança, do desenvolvimento, eu acredito, tanto em cognição, dessa criança entender, obedecer comando, a parte de colaboração no tratamento também. Então, a criança não aceita fazer físio, a briga, né? Não obedece as posturas. Então, eu tenho a questão do autismo também, que a gente acompanha, eles têm muita dificuldade de às vezes, conseguir um tratamento seriado, né? Então, tudo isso vai atrapalhando. Hoje, as principais queixas, elas são de naturezas estéticas e ou funcionais. Então, tem aquela criança, você vê, o desenvolvimento dela tá todo normal. A queixa, principalmente da rotação, ela não tem dificuldade, ela não cai mais que as outras, ela consegue desenvolver uma atividade esportiva.
Por outro lado, tem aquela criança que vem e fala assim, nossa, eu nunca sou escolhido na escolinha para jogar no futebol, porque eu sou mais devagar, eu tropeço com muita facilidade, eu corro diferente, os meus colegas tiram sarro. Então, isso eu percebo que as crianças, elas assimilam isso também. Então, a gente tem que melhorar isso para que as crianças tenham uma qualidade de vida e um desenvolvimento melhor. Não existe um consenso em relação ao tratamento. Então, vai desde palmilha, os slings, né, a órtese de Dennis Brown, que é essa órtese de abdução, ela foi desenvolvida para o tratamento do pé torto congênito, né? Como ela mantém os membros inferiores em rotação externa para a criança que tem muita rotação interna, em casos específicos pode ser associado o uso de órtese, tá? Então, não tem consenso você falar, olha, isso aqui tá certo, né? Tem alguns que são muito, eu falo assim, até rigorosos de falar assim, não, tratamento conservador não funciona, tem que operar, né? Pode ser necessário cirurgia? Pode, né? Normalmente as cirurgias elas vêm pós-estirão, vêm pós-crescimento, o estirão do crescimento, pós-maturidade óssea. Por quê? Porque eu preciso deixar com que esse esqueleto utilize toda a sua capacidade de remodelação para que eu consiga aí fazer os tratamentos adequados. Então, pode ser necessário cirurgia? Pode. Se essa torção tibial, essa rotação femoral está gerando alteração, por exemplo, de patela, quando adulto, se eu não fizer as correções adequadas, essa criança vai se tornar um adulto com problema de instabilidade femoropatelar, de desvio de ângulo de joelho e aí com sobrecarga. Então, tudo isso influencia muito. Hoje, na idade, baixa idade, início de marcha, a orientação principalmente é a observação e o acompanhamento, né? Então, conforme a idade, a gente vai também graduando as dificuldades. Eu acho que isso aqui é uma grande parte que vocês veem, e eu já percebo que hoje, muitos mais os profissionais já orientam muito isso, né? E essa é a frase do livro de ortopedia, tá? Que muitas crianças têm o hábito de sentar sobre membros inferiores em rotação interna máxima. É difícil dizer se essa característica é a causa ou efeito. É aquela questão que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Mas, de maneira geral, a gente recomenda-se a correção do hábito, tá? O que eu observo? Crianças com fortidão ligamentar, crianças com patologias ortopédicas já definidas, como a displasia do desenvolvimento do quadril, têm uma maior facilidade de manter essas posturas e, com isso, desenvolver deformidades relacionadas a isso. Então, hoje, sentar em W, que é o famoso essa postura, a gente corrige desde cedo. Observou? Correção, né? Se está causando desvio de postura, encurtamento, alguma coisa, a físio nos ajuda, os alongamentos, as correções, vai ser feito nesse sentido. Tá? De uma maneira resumida, não sei se eu consegui trazer alguma coisa de novidade para vocês. Tentei, assim, não usar tanta coisa, tipo, cirúrgica ou coisa assim, porque não era o foco. Realmente era para revisar o que eu mais vejo em consultório e que, assim, ter outras pessoas que conheçam esses desvios e que saibam o que está dentro do fisiológico, o que está dentro do patológico, para mim é de grande ajuda. Obrigada, Suelen. Foi ótimo da minha parte. Na fonoaudiologia, né, dentro da nossa avaliação lá na cada fala, a gente sempre olha a parte global, porque tem uma relação direta com o funcionamento ali das funções orais. Essa questão da hiperlacidão a gente vê bastante, a hiperlacidão associada a uma hipotonia em crianças que aparentemente têm um desenvolvimento normal, mas apresentam essas características, e aí tem alterações de motricidade orofacial, mais dificuldade motora fina na parte oral também. Eu tenho uma pergunta, mas só antes de fazer a pergunta, eu queria comentar que no caso das crianças que têm a hiperlacidão e que têm alteração de frênulo sublingual, elas fazem um movimento de projeção de mandíbula, que talvez o pessoal da odontologia veja bastante, que é ir falando e fazendo essa projeção da mandíbula para frente. Então, em geral, quem tem o frênulo curto e não tem a hiperlacidão, ele tensiona a mandíbula e fala com a articulação mais travada. E quando tem a hiperlacidão, vai gerando essa disfunção da mandíbula e jogando essa mandíbula cada vez mais para frente. E a pergunta que eu tenho é quais as síndromes que têm mais essas alterações de pé? As síndromes que envolvem hiperfrouxidão ligamentar são, então, Ehlers-Danlos,
tá? Que são uma das características que a gente vê, e essas síndromes, por exemplo, elas são de diagnóstico basicamente clínico. Eu acho que a gente tem uma certa dificuldade aos testes genéticos, seja isso em SUS ou em convênio, então vai da nossa suspeita clínica, né? Então aquela criança com a pele muito fina, a pele muito que distende muito fácil, começam com alterações de postura, então normalmente eles têm escoliose associada, né? O pé plano, o geno valgo, então o Ehlers-Danlos, o atraso até do desenvolvimento motor, você vê que eles dão aquela atrasada, eles chegam ali perto dos 2 anos, né? Você tenta, então essas são as características, o Ehlers-Danlos, o síndrome de Marfan, também característico ter pé plano, aqueles dedos longos, aqueles braços, eles têm a parte de arqueadura deles é grande, né? Eles têm uma arqueadura que é maior ali que as outras crianças, né? Os desvios posturais, aí geralmente o Marfan, ele vem muitas vezes com as alterações cardíacas, né? Ele vem com alteração oftalmológica também. Então, toda criança que tem algum distúrbio de colágeno, que eu suspeito de um Ehlers-Danlos ou que eu suspeito, por exemplo, de um Marfan, geralmente eu vou ter a cardio avaliando junto comigo para ver se está tudo certo, o oftalmo também, né? Inclusive, eu tenho um caso de Toledo, que é um Marfan neonatal, que é muito raro. Tá? Normalmente, o diagnóstico do Marfan a gente faz quando a criança já está um pouquinho maior, né? Ele foi feito acho que com 9 meses de diagnóstico de Marfan neonatal. Ele tem cardiopatia congênita grave, ele tem outras alterações, e ele é a faces do Marfan, aqueles dedos compridos, e aí vem todos os atrasos juntos, né? Porque daí, não sentou no tempo certo. Então, assim, é bem complexo, cifose postural. Então, nesses quesitos seriam os principais. Eu acho que as duas principais patologias que estão relacionadas é o Marfan e a Ehlers-Danlos, que são as patologias, assim, de frouxidão ligamentar mais gritantes. Mas a gente tem aquelas de consultório de dia a dia, de crianças com frouxidão, sem uma síndrome determinada. Então, displasia do desenvolvimento do quadril, a criança tende a ter uma característica de hiperfrouxidão ligamentar maior, tá? Diferente, por exemplo, a paralisia cerebral geralmente não vai ter frouxidão, eles vão ter a espasticidade aí diferente. O autismo, o que eu observo muito no autismo, né? São as questões da marcha na ponta dos pés, os encurtamentos musculares. Tem alguns que até pode ser mais hipotônicos, mas a grande maioria não, né? Eles não desenvolvem pé plano, e sim pé cavo, né? O arco do pé bem demarcado, porque eles apoiam basicamente o antepé. Eles elevam o calcanhar o calcânio, ele fica hipodesenvolvido. Então, essas seriam as características. Vamos ver aqui, eu vi que alguém aqui mandou. Acho que a Síndrome de Graves. Essas mutações, assim, de cromossomo, geralmente elas vêm associadas. Então, o Down também, né? Falando em síndromes aí de cromossômicas, o Down tem hiperflacidão ligamentar, hiperfrouxidão, então ele tem pé plano, ele tem geno valgo, são características deles também, né? Essas outras síndromes cromossômicas, as que cursam principalmente com a hipotonia, vêm junto com a frouxidão ligamentar. Eu poderia fazer uma colocação também? Claro. Em relação ao sentar em W, né? Tem alguns autores que eles colocam a seguinte situação também. Porque como você mesmo colocou, o que vem antes, né? Então, os autores que colocam que o que vem antes, o que, na verdade, que o sentar em W seria uma consequência, eles colocam muito a questão da falta de uma adequada estabilidade central. Então, você tem um sinergismo muscular adequado de flexores e extensores de tronco, né? E essa dificuldade, porque eu preciso ter essa ativação adequada de flexores e extensores de tronco, para eu depois começar a ter mais essa transferência, esse manejo de peso, tanto para as laterais. Então, muitas crianças sentam em W porque elas têm uma dificuldade dessa organização axial e também depois de fazer as transferências e as rotações. Então, a forma que elas encontram de se manter melhor alinhadas, né? Na verdade, não seria... O sentar em W aumenta a base delas. Então, elas né? aumentam a base. E o que acontece? Se a gente sentado numa cadeira e a gente fizer a rotação de tronco, nós vamos ter uma amplitude ótima. Se a gente ficar sentado no chão em W, já diminui a nossa rotação também. Então, isso tem muito, uma vertente coloca muito essa questão
desse sinergismo vinculado dessa estabilidade central, que isso levaria, esse prejuízo levaria ao sentar em W. Então, a gente teria que tentar entender, será que essa criança fez o prono? Será que essa criança em supino segurou os pés, colocou o pé na boca, fez as dissociações em todos os planos? Então, era mais ou menos isso que, às vezes, a questão é lá atrás. É bem possível. Porque muitos, assim, chegam, geralmente, o que eu pego, geralmente a faixa etária maior ali, já estão caminhando, né? Eles chegam caminhando assim. Então, assim, eu perdi o tempo. Você começa a perguntar para a mãe, às vezes, eu falo, tem muita mãe que não lembra nem com quantos meses a criança sentou, né? Mas eu sempre questiono, quando sentou cervical, quando sentou, quando rolou, porque isso para mim é importante para mim determinar se essa criança pulou fases, né? Porque se ela pulou fases, ela vai ter falhas lá na frente também. Então, realmente é uma vertente interessante e tem muita justificativa, né? Nesse sentido, se você pensar que está lá atrás a questão, com certeza. Até porque o bebê nasce, que nem você mesmo falou, ele nasce com retroversão de pelve, ele nasce com anteversão de fêmur, então, e vai precisar de todo o desenvolvimento adequado para ajudar ele a mudar todos esses desvios, né? Que eram fisiológicos até certa idade. Depois, eles acabam não sendo mais. Suelen, a Débora colocou assim, se isso pode estar associado de alguma forma ao sistema labiríntico, se pode ser por falta de estímulo adequado em cada etapa. Olha, do sistema labiríntico, confesso que eu nunca li nada a respeito. Talvez as nossas otorrinos nos ajudem aí a responder. A questão do estímulo, sim. Tá? Isso eu acho extremamente... Porque é visível as crianças que eu recebo que não, assim, geralmente, primeiros filhos, a mãe teve dificuldade de gestar e fica aquela super proteção que a criança, assim, e quando você fala, mas tem que colocar no chão, tem que colocar em prono, a criança tem que fazer os movimentos, né? Então, se você não estimula, pensa, questão de rotação, de equilíbrio, como que essa criança vai desenvolver? Então, eu já peguei crianças, assim, que a mãe falou, assim, os 2 primeiros meses ela ficava naquela cadeirinha, assim. Era prático, é fácil, né? Mas hoje tem acesso a isso, mas para o desenvolvimento motor a criança tem que passar todas as fases. Eu falo, criança tem que rolar, tem que ficar de barriga para baixo. Mas reclama, doutor. Mas tem que ficar, um pouquinho que seja, você vai insistindo, a criança vai aprendendo. Posso falar, acho que a respeito do desenvolvimento labiríntico, a gente vê alguns casos de criança com obesidade mesmo, né? Então, aí eu acho que eu nunca tinha pensado, como você falou na aula, parabéns, Sueli, adorei essa aula, da questão da coxa, né, deles arrumarem. Eu sempre associei mais com alteração do centro de gravidade. E nessa questão da alteração do centro de gravidade, a gente vê desequilíbrio, né? Então, agora para dizer que desenvolvimento, o que eu posso confessar, pelo menos da minha parte, né? Eu lembro que lá na residência tinha uns trabalhos de físio falando sobre isso, mas é uma queixa muito incomum da criança, né? E dizer que a criança que tropeça, a gente vai olhar sempre as pernas, é uma falha nossa, né? Então, a gente não olha, né? Eu, pelo menos, pensando assim, a obesa, sim, ok, a criança que está desenvolvendo com obesidade, a gente pensa que, ok, pode estar tendo até fazer reabilitação labiríntica, né, fazer estimulação de alguma maneira para ela desenvolver esse equilíbrio de uma maneira compensada, mas voltar para o calcanhar, né, para eles não irem tanto para frente, que não sei os termos certinho, mas a gente vê que ele vai indo para a lateral, né, apoiando mais o hálux vai subindo, né, digamos assim, eles vão indo abrindo. Agora, realmente, eu não sei dizer, Débora, se de novo, acho que a gente entra no ovo e na galinha, né, se seria algum distúrbio, talvez. Então, se a gente for pensar assim, então a criança com otite média secretora, talvez ela tenha um distúrbio do labirinto e por isso ela comece a fazer pesar diferente por alteração gravitacional, né, para se sentir mais segura, e daí ela desenvolver alguma postura viciante, não sei te dizer, eu nunca li, estudei mais aprofundado sobre isso, não. Eu vou pelo raciocínio de que são as primeiras experiências sensoriais que vão auxiliar a parte motora.
E também a parte motora, no caso, igual a doutora colocou, de uma criança que fica naquela cadeira que fica balançando. Olha o que ela está processando para formar a organização do labirinto dela, né? E também eu vejo que os pais, eles fazem alguns tipos de estímulo motor, só que não é funcional. É assim, ó, o motor, a gente recebe crianças que têm alteração motora, mas os pais nem conseguem entender que a gente está mostrando que tem uma alteração motora. Porque para eles, desenvolvimento motor é saber correr, subir e descer. E isso está muito claro, assim, nos encaminhamentos que a gente vai fazer. Então, eles estão dando estímulo, promovendo algumas coisas, mas não tem funcionalidade essas brincadeiras, né? Até pensando nisso, porque quando eu, por exemplo, sempre falo para os meus alunos, né, a participação, acho que é o nível de participação, que é uma funcionalidade das crianças. Você tem que pensar na interação dos sistemas. Então, tudo está envolvido com os sistemas. Pega o neuromuscular, pega o músculo esquelético, pega o sensorial, aí vai vestibular, auditivo, visual. Então, as minhas tarefas, o meu estímulo, o meu brincar, precisa interagir com os sistemas, né? Todos eles têm que estar envolvidos. E a gente percebe que muitas vezes a criança inicia com uma alteração, às vezes, músculo-esquelética, né? Ou neuromuscular, e vai prejudicando os sensoriais. Mas também a gente percebe muitas vezes que esse sensorial, se ele for estimulado, vai influenciar no restante também, nos outros sistemas. Então, sempre precisa ter essa interação, porque todas as nossas atividades é a interação entre os sistemas. O meu controle de cabeça é a interação entre os sistemas, né? Então, tudo é relacionado. E a gente não pode ver realmente só a base de suporte, só os pés, só os joelhos, né? É um conjunto. Débora, com relação a isso que você falou, da questão do sistema labiríntico estar envolvido, o sistema labiríntico vai estar envolvido muito com a aceleração e desaceleração no movimento da cabeça, né? Se a criança não experimenta, por exemplo, a questão da cadeirinha que fica balançando, a criança não está movimentando a cabeça, é o balanço que está movimentando ela, né? O corpo todo. Então, aí já existe uma lacuna da experiência desse sistema labiríntico em fazer essa aceleração e desaceleração do movimento da cabeça. Então, vai ter uma repercussão futuramente. Daquele reflexo que eu falei, que provavelmente pode estar retido na criança que está sentada em W, é um movimento já de cervical, né? Onde você vai estar estimulando os proprioceptores da região cervical. Então, se a criança não trabalhou isso, o movimento da cabeça, associado com a aceleração e desaceleração do sistema labiríntico, porque se for uma retenção reflexa, o reflexo tônico labiríntico, ele vem antes do RTCS. Então, ela tem que integrar primeiro o labiríntico, para depois ela conseguir integrar o RTCA e depois o RTCS. Isso tudo é o que a Anne estava falando, é uma questão de integração de todos os sistemas. Isso dentro do desenvolvimento da criança, cada etapa, cada circuito vai acontecer no momento que a criança experimentar e vivenciar essas situações. Se alguma coisa falhou no meio disso, ela vai sofrer consequências lá na frente, que daí podem ser essas torções, essas adaptações, que são essas dificuldades motoras e ortopédicas que acontecem no desenvolvimento da criança. E que sim, a gente tem que olhar lá atrás para poder entender o que está acontecendo com ela agora, quando ela está caminhando, e que apresenta todas essas dificuldades que a gente encontra na prática clínica. Suelen, tem uma pergunta aqui da Ju Pinheiro. Criança que nasce com neurofibromatose do tipo 2, principalmente, que afeta o equilíbrio, a intervenção precoce auxilia? Com certeza. Né? Os dois tipos de neurofibromatose. O contato ortopédico é mais na neurofibromatose do tipo 1, porque é a que tem mais associação com as malformações, com as alterações esqueléticas, principalmente é a escoliose, né, relacionada à neurofibromatose. Mas a tipo 2, que tem principalmente envolvimento auricular, de labirinto,
as alterações esqueléticas, elas podem estar presentes, e se você começar a intervenção em termos de estímulo, de equilíbrio, se você pensar que essa criança, às vezes, nem começou ainda, né, ter as alterações, você não consegue, às vezes, ver tudo, você já começar o estímulo para que essa criança adquira um potencial de desenvolvimento motor, com certeza você tá trabalhando com prevenção, você não vai deixar ela ter a queixa de desvios, de diversões, para daí fazer intervenção, não, você já começa prevenindo. Suelen, eu tenho uma questão. Eu normalmente encaminho o paciente para o ortopedista quando eu recebo bebês, né, crianças que estão começando a andar e que tem muito histórico de queda e aí traumatismo dentário. Então, a criança vem para mim por esse motivo. Então, teve um traumatismo, daí teve 2 meses ali teve outro, daí 1 mês teve outro. O que é normal? Assim, eu gero um excesso de encaminhamento fazendo isso? O que é considerado normal de queda nessa fase? Eu falo assim, não acho que não é excesso, acho que é válido uma avaliação, principalmente se essa criança está tendo repetidos e com alterações, principalmente porque se essa criança ela não está tendo talvez o reflexo de paraquedas, de colocar essa mão, né? Então, se ela está indo de cabeça com a face, alguma coisa no reflexo dela não está bem desenvolvido também. A gente precisa avaliar essa questão desse desenvolvimento e trabalhar isso. Avaliar a questão ali de marcha, então, como que está o desenvolvimento dessa marcha, está tendo muito ainda, base muito alargada, está rodando muito interna, porque hoje, assim, o que eu percebo é base alargada, rotação interna, e daí eles vão tentar no rápido ele tropeça um pé no outro e vai. Se ele não tem o reflexo aqui, ele vai com a face. Hoje mesmo eu atendi um menino, assim, acho que com 3 anos já tinha, assim, dois ferimentos, assim, já suturados. Falei, meu Deus do céu, e esse vai longe, coloca capacete, né? Então, esse é aquele que eu vou investigar como que tá tudo, eu já mandei para físio para questão de fazer esse, porque às vezes lá atrás faltou. E realmente eu não conheço o histórico, porque ele é filho do coração. Então eu não sei o histórico do que essa criança passou. Só que eu já percebo qual que foi a queixa. Ele tá caindo muito, né? Muito. Tem um número, ele cai 1 vez por semana, 2. Eu falo, hoje o meu melhor parâmetro é comparar com as crianças que ele convive, né? Então por isso para mim a escola é importante. Os professores falam, nossa, essa criança só cai, meu Deus, como cai, né? Então, falar para você, olha, tem que cair tantas vezes, ou assim, não, a mãe percebe, ele tropeça muito, ele tá caminhando comigo, dá 2, 3 passos, ele tropeça, ele enrosca no próprio pé, às vezes ele não chega, eu tenho que segurar, né? Vai brincar com os coleguinhas, ele é mais desajeitado, ele cai com mais frequência, ele tropeça, parece que ele não vê as coisas. Opa, tá? Eu falo assim, acho que a vivência, você perceber, só o fato de você perceber que essa criança já veio 1, 2, 3 vezes com você, é porque tem alguma coisa que não tá bem. Uma coisa, ele tava correndo muito rápido, aí é uma coisa, e aconteceu aquele episódio isolado. Não, ele tá vindo cada 2, 3 meses aqui porque ele caiu, uma hora ele quebrou o dente, daí ele já tem uma cicatriz na testa, aí agora ele fez não sei o quê, opa, liga o sinal de alerta que tem alguma coisa diferente aí. Mais alguma questão, pessoal? Só isso? Bom, Suelen, muito obrigada. Eu acho que a tua aula foi super didática, foi simples. Quem não é da área conseguiu entender totalmente. E gratidão mesmo por ter aceito o convite, pela tua participação. Foi bem engrandecedor para mim e acredito que para todo mundo. Muito obrigada. Obrigada, Suelen. Foi ótimo ouvir. Aprender muitas coisas, algumas coisas, fazer uma relação melhor, né, nas observações que a gente precisa. Obrigada por ter aceito fazer parte do nosso grupo, e a gente se vê na próxima vez. Com certeza. Vamos fazer uma foto, então, pessoal. Isso, quem puder, quem se sentir à vontade para liberar a câmera, para a gente tirar a foto, vou tirar. Marcos, vem para o centro. Vamos ver se a Ju Pavese vai tirar. Tá correndo atrás das crianças, tem que fechar a câmera, né? Porque senão... A doutora Sueli falou, tem que aqui no meu prédio, vai dar um pouco de barulho. Eu falei, o bom de fazer parte de um grupo de estudo de criança é que ninguém aqui se importa com barulho de criança. Essa é a vantagem, tá bom? Então, eu vou tirar. 1, 2, 3 e... Tirei. Obrigada, pessoal. Tchau, Então, gente. até dia 20. Obrigada. Obrigada.
Obrigada. Até viu? mais. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada. Juliana, Ju, você quer perguntar a dúvida que você comentou?